Oi, gente! Tô eu aqui no meu estúdio de Pilates, gravando meu primeiro vídeo para vocês, para falar um pouquinho do que vai rolar aqui nesse Instagram agora, tá? Então, meu nome é Sônia, eu sou fisioterapeuta formada há 9 anos e uma das minhas áreas de atuação, além do Pilates, é a área da drenagem linfática, principalmente em pós-operatório de cirurgias plásticas, que é a que eu mais gosto. Então, a gente vai fazer agora aqui um acompanhamento para vocês que estão querendo iniciar nessa área e ainda estão com insegurança, com medo de começar a botar a mão na massa porque é um paciente operado, então tem todos aqueles cuidados. Então, o meu foco aqui vai ser passar os cuidados, a minha experiência nessa área para facilitar para vocês também, tá? Então, quando eu comecei os meus atendimentos, não comecei os atendimentos, quando eu iniciei os primeiros contatos com essa área da drenagem linfática no pós-operatório, eu fui acompanhando a minha irmã, que também é fisioterapeuta, e ela é pós-graduada em dermatofuncional. Eu ainda não era formada, mas eu já iniciei os acompanhamentos com ela dos atendimentos a domicílio. A partir daí eu já fui ganhando muita experiência, porque eu já via como ela abordava o paciente, eu já via como ela fazia as manobras, como ela colocava em prática, os cuidados, a interação de explicar o passo a passo para ele, tirar as dúvidas do paciente, e isso já me trouxe muita confiança. Então, quando eu realizei o meu primeiro atendimento, depois que eu já estava formada, eu já estava tranquila, eu já estava em casa, né? Porque depois de acompanhar ela, quando eu fui botar a mão na massa, eu já não tinha mais tanto medo, não era o meu primeiro contato, eu já sabia como eu tinha que fazer, como eu tinha que chegar abordando a pessoa. Então, a minha ideia aqui é pular essa etapa da fase de insegurança para vocês que estão iniciando os atendimentos a domicílio e de pós-operatório, pular essa etapa de insegurança, tentando levar para vocês um pouco mais do que é a experiência de estar atendendo uma pessoa operada, para não cometer os erros que a gente comete às vezes no início da carreira, né? Então, eu por 9 anos, né, fui fazer os atendimentos, às vezes ficava com algumas dúvidas do que eu falava, do que eu não falava para o paciente, de como eu tinha que me portar durante o atendimento. Então, a ideia aqui é já passar para vocês o que vocês teriam que iniciar abordando com o paciente em primeiro contato, no primeiro atendimento, e facilitar toda essa parte aí para vocês. Então, a minha primeira dica para ti, que está começando nessa área agora e ainda tem insegurança nos atendimentos, procura um profissional experiente, seja da área da estética ou fisioterapeuta. Pede para ele se tu podes acompanhar algumas aulas dele, algumas sessões dele em casa, domicílio, nesses atendimentos, e assim tu vai ganhando experiência, vai acompanhando, vai vendo como é que é feito, qual a abordagem dele com o paciente, e quando fores fazer o teu atendimento já vai ter bastante prática, experiência. Prática não, porque prática é só com a mão na massa, né? Mas bastante experiência em saber como lidar com aquela situação e como conversar, como abordar, ok? Então, feitas as apresentações, vamos direto ao assunto agora, né? O que eu vim aqui mostrar para vocês, que seria o conteúdo de fato do vídeo de hoje, é o passo a passo para fazer os atendimentos, a forma como eu abordo o paciente desde do momento que ela me chama para marcar a sessão até a hora do atendimento em si, tá? Então eu botei ali certinho, depois eu divulgo o material, o passo a passo, 1, 2, 3, de como proceder durante esses atendimentos para facilitar para vocês também, tá? Tendo em vista que os conteúdos que a gente vai abordar aqui são direcionados para profissionais da área que já fizeram o curso de drenagem linfática, a gente não vai falar sobre a introdução da drenagem linfática, nem sobre anatomia e fisiologia. A gente talvez vai dar uma pincelada, mas a ideia é direcionar e focar para a parte de pós-operatório. Então, se você fez o curso já faz tempo e não está atuando, vai dar uma estudada, pega a apostila, lê de novo sobre o conteúdo. Eu também vou estar publicando aqui no Instagram a parte básica, inicial, talvez em forma de e-book. Ainda estou pensando sobre isso, mas dá uma estudada para daí a gente conseguir direcionar para o pós-operatório, ok? Então vamos lá. O paciente entrou em contato contigo, te chamou no WhatsApp e quer marcar uma sessão de drenagem para depois da cirurgia dele. Primeiro passo o que eu vou precisar? Nada, tá? Eu só preciso ter o meu carro para me direcionar até a casa do paciente e o tempo, né? Então, eu não uso maca, tá? Eu não vejo necessidade, até porque o paciente vai estar pós-operado, vai estar debilitado, eu prefiro que ele fique na própria cama dele, eu sempre peço que seja na cama mais alta que ele tiver, tá? Então, a partir do momento que ele te chamar no WhatsApp, a primeira coisa que você vai perguntar para ele é qual vai ser a data da cirurgia e depois disso, quando que o médico liberou para que seja feita a drenagem linfática.
Visando os benefícios da recuperação que a drenagem proporciona, o ideal seria iniciar o quanto antes, ou seja, no dia seguinte. Mas a gente tem que respeitar o prazo do médico, tá? Então, tem médicos que, tipo, um prazo de, espera 7 dias para iniciar a drenagem, espera 15 dias, vai do prazo do médico e a gente tem que respeitar esse prazo para que não comprometa o trabalho dele e tudo mais. Então, para atender um pós-operatório, se o médico liberou logo no dia seguinte, tem que ser um profissional muito experiente, porque é uma pessoa que está recém-operada, acabou de sair da cirurgia, então tem que ser alguém que já tenha bastante contato com o pós-operatório, tá? Tem que cuidar muito para não comprometer o trabalho do cirurgião nessa etapa. Existem vários tipos de cirurgias e várias técnicas diferentes para realizá-las, então por isso a gente precisa respeitar esses prazos, a gente vai abordar essas questões mais para frente. A segunda pergunta que você vai fazer para a paciente é: quantos procedimentos cirúrgicos ela vai realizar e quais áreas o médico vai liberar para fazer a drenagem? Ou seja, às vezes pode ser que ela vai fazer uma prótese de silicone, abdominoplastia e lipoaspiração, mas o médico quer que faça a drenagem só na região de abdômen. Ele não quer que mexa na parte do seio. Então, o fisioterapeuta tem que respeitar, tá, o que o médico está preconizando ali. Então, se ele pediu só uma área de drenagem, a gente vai fazer só na região de abdômen. Às vezes a paciente drenou abdômen, tá? Fez a abdominoplastia, drenou o abdômen, drenou o glúteo, drenou as costas, então são várias áreas. E tudo isso vai fazer com que a sessão fique mais demorada. Então você precisa saber quantas áreas a paciente vai precisar drenar para estipular o tempo de sessão e o valor que você vai cobrar. E também a quantidade. Às vezes ela vai fazer uma sessão, vai fazer sessão avulsa, quer fazer uma sessão por semana, não é o mais indicado, mas pode ser que tenha, né? O ideal seria todos os dias, o mais seguido possível. E aí a partir daí você define se vai fazer sessão avulsa ou pacote. Então, após confirmarem as áreas a serem drenadas e o tempo de sessão, você já pode marcar com o paciente a primeira sessão. E aí ali você vai fazer uma breve conversa com uma avaliação para estipular como que vai ser o tratamento dela. Não se esqueçam de deixar um tempo reservado para vocês ajudarem o paciente a tirar os acessórios, que seria a cinta cirúrgica, o sutiã ou a bandagem, tá? Porque no início o paciente está mais dolorido, mais inchado, então vai precisar de mais cuidados e a roupa ela fica um pouquinho mais justa, mais apertada ao corpo. Leva um pouco mais de tempo para colocar, porque precisa de mais cuidado. Então seria um tempo para tirar a roupa no início da sessão e um tempo no final da sessão para ajudar o paciente a colocar novamente. No próximo vídeo eu vou passar para vocês certinho uma média de tempo que leva no início, tá? Quando é recente no pós-operatório, e uma média de tempo que vai levando depois que vocês vão pegando prática e a roupa vai ficando um pouquinho mais folgada. Agora sim, gente, o passo a passo do atendimento. Chegando na casa da paciente, você pede para higienizar as mãos, ou lá no banheiro dela passando água e sabão, ou com álcool gel, tá? Segundo passo, ajudar a retirar os acessórios e posicionar o paciente na cama onde você vai fazer a drenagem. Pede para fazer na cama mais alta que tiver. E o terceiro passo é iniciar uma breve avaliação, onde você vai conversando com ela, pedindo como ela está se sentindo, pedindo se ela está se hidratando, se ela está comendo bem, se ela está constipada ou não. E aí assim tem uma série de perguntas para fazer que eu vou passar para vocês também certinho um questionário legal para estar iniciando essa avaliação com a paciente. No passo 4, eu vou iniciar a desobstrução do ducto central. Eu vou pedir para o paciente fazer 5 inspirações e 5 expirações e durante a expiração eu vou fazer o bombeamento. O quinto passo, eu já vou ao mesmo tempo fazendo as manobras e conversando com a paciente, pedindo se ela já fez drenagem alguma vez ou não. E aí nesse procedimento eu vou explicando para ela como que funciona a drenagem linfática, os efeitos que ela vai ter no corpo dela, durante as manobras mesmo, para a gente não perder tempo. No sexto passo, eu faço o bombeamento dos gânglios, para onde eu vou direcionar a linfa. Cada cirurgia plástica vai ter uma área específica que eu vou drenar, lembrando que a gente sempre vai direcionar para o gânglio mais próximo. Se as vias linfáticas estiverem interrompidas por corte cirúrgico, a gente contorna o corte ou direciona para um dreno se houver. Finalizando a drenagem linfática, o sétimo passo seria a gente bombear novamente os gânglios e o ducto central, e o oitavo passo, auxiliar a paciente a colocar os acessórios novamente. Uma observação importante é que eu faço o bombeamento no início ali, logo do pós-operatório, porque é necessário que seja sem deslizar, por conta da pele que está cicatrizando. Então, no início, sim, só o bombeamento, apenas o bombeamento é suficiente.
Após 15 dias por aí já pode ser feito o deslizamento, as técnicas e as manobras de deslizamento, que eu também vou estar ensinando mais pra frente. Então, gente, para recapitular esse conteúdo, eu vou passar para vocês agora os 3 principais erros que vocês não devem cometer durante a primeira sessão, tá? O primeiro passo seria você saber ao certo quantas áreas ela vai fazer a cirurgia. Então já pergunta para a paciente, tem certeza que vai ser só abdominoplastia? Você não vai fazer lipo em mais nenhuma região do corpo? Porque às vezes o médico faz a abdominoplastia, mas ele acaba lipando a região de interno de coxa, o glúteo, as costas, e se for para drenar todas essas áreas, vai acabar passando de 1 hora, tá? Às vezes ele faz a prótese de silicone e a abdominoplastia, e ele pede para você drenar só a região de abdômen, daí ok, vai levar em torno de 1 hora. Mas se for a parte do seio junto, já leva em torno de 1h30, tá? Então sempre pergunta para a paciente, você vai fazer mais alguma área de lipoaspiração? Vai ser só abdominoplastia? Vai ter prótese de silicone junto? Aí a paciente vai confirmar com o médico quais as áreas que ele realmente quer que você drene. Ele passando certinho a informação, você já vai conseguir estipular mais ou menos quantas horas de sessão vai precisar e o valor para a paciente. Então, um errado nesse sentido seria você passar um orçamento sem saber quantas áreas ao certo ela vai fazer cirurgia e chegar lá no dia, ela fez vários procedimentos, você vai passar de 1 hora, vai se atrasar para o próximo atendimento e vai ter passado o valor errado para ela, porque você vai ficar 2 horas e vai cobrar o valor de 1. Então, você vai ter que cobrar da paciente proporcional ao tempo que você vai ficar na casa dela atendendo ela, tá? Então, eu normalmente já conto aí o deslocamento, o tempo da sessão que vai durar, tá? E quantas áreas ela vai drenar, tá? Tudo vai influenciar. O segundo erro que muitos cometem é não saber direcionar a linfa, tá? Então, principalmente por conta do corte cirúrgico. A partir do momento que ela te disse qual cirurgia que ela vai fazer, você já vai lá dar uma pesquisada quais são os principais cortes da área que ela vai operar e vai direcionar essa linfa ao redor do corte, direcionando para os gânglios, onde você vai desobstruir, e fazendo a manobra ao redor do corte, tá? Muito cuidado com passar por cima do corte, porque a linfa não vai passar por ali, esse canal foi obstruído, né? Foi interrompido por conta do corte cirúrgico e por ali não vai passar nada. Então a gente sempre tem que contornar esse corte cirúrgico, desobstruindo os gânglios mais próximos da região e levando a linfa para essa área. Então, por exemplo, se a paciente fez uma abdominoplastia, ela cortou toda a parte inferior do abdômen, a gente não vai direcionar a linfa passando a mão por cima desse corte, a gente vai levar para a lateral, direcionar para cima, próximo ao gânglio da axila. Um outro exemplo seria a prótese de silicone ou a redução de mama, né? Na prótese de silicone tem várias formas de se fazer, o médico vai analisar qual é a melhor para aquela paciente, pode ser feita pela auréola, por baixo, pela axila. Quando a redução de mama é em formato de T, então vai fazer o recorte da auréola, vai fazer o cortezinho aqui e aqui embaixo, então vai ser uma área um pouquinho maior que vai estar operada, né? Vai ter mais cortes, então a gente tem que drenar apenas por cima, não passando onde tem os cortes. Além de ter que cuidar para você não drenar por cima do corte cirúrgico, você também tem que cuidar para direcionar para o gânglio mais próximo. Então você vai ver qual que é a região da cirurgia, vai ver o gânglio mais próximo dessa região e vai desobstruir ele, direcionando a linfa para esse gânglio. Se você levar a linfa para o gânglio mais distante, vai ter menos captação. Então aproveita os gânglios que estão próximos dessa área e vai direcionando a linfa para essa região. Caso a paciente esteja com um dreno, é melhor ainda você direcionar a linfa para essa região, porque ele já vai ter saída imediata. Então tem muitas pacientes que estão com dreno, aí a gente vai bombeando, vai drenando e a gente vai vendo o líquido saindo. É até bom ficar com uma gaze próxima, porque vai começar a escoar por ali. Então é muito mais eficiente drenar para essa região onde tem o dreno do que para um gânglio quando houver. Nem todo médico coloca o dreno na paciente. Tem pacientes que têm necessidade, tem pacientes que não têm. Então, se houver o dreno, faz a drenagem em direção a ele. O terceiro erro e o pavor de muitos médicos é você fazer a drenagem de forma errada, com muita força, sem tomar os devidos cuidados, principalmente na fase inicial do pós-operatório. Um exemplo pelo qual os médicos não indicam a drenagem no início é, por exemplo, o deslocamento de prótese, tá? Onde a paciente recém-operada vai fazer a drenagem, digamos, logo no dia seguinte. Se a fisioterapeuta ou o esteticista que estiver atendendo ela não tomar os devidos cuidados, não acoplar a mão na hora de fazer o movimento do bombeamento, a prótese pode deslocar. E aí, é claro, o médico vai cair em cima de quem estava fazendo o pós-operatório dessa paciente. Às vezes a paciente fala que acabei fazendo a drenagem linfática e a minha prótese deslocou durante a drenagem linfática. Pode ter acontecido mesmo, ou às vezes a paciente não tomou os devidos cuidados, acabou batendo sem querer e a prótese acabou deslocando.
Se a fisioterapeuta tem bastante experiência nessa área, ela sabe que tem que acoplar a mão durante o movimento para a prótese não movimentar durante a drenagem. É um movimento muito suave, então assim, o principal erro agora seria fazer com muita força. Quanto mais recente do pós-operatório, mais suave tem que ser o toque. Quanto mais inchado, mais suave tem que ser o toque. A drenagem linfática é feita assim, são movimentos suaves de bombeamento. Se nos primeiros dias a fisioterapeuta ou o esteticista quiser fazer deslizamento enquanto a pele ainda está solta, ela ainda não está colada, não está aderida, a pele vai demorar mais para cicatrizar. Então é para isso que existe a cinta, para deixar a pele bem justa ao corpo e iniciar a fase de cicatrização, de colamento. Se fizer o deslizamento, vai atrasar todo esse processo. Então, primeiros dias, bombeamento, sem deslizamento, tá? E cuidado com os movimentos, principalmente em região de seio, quando é prótese de silicone. Essa imagem que eu vou colocar aqui agora para vocês é a imagem que tem todas as cirurgias plásticas e eu vou citar um pouquinho também quais são as mais frequentes. A lipoaspiração seria a remoção da gordura, a blefaroplastia, a retirada do excesso de pele das pálpebras, a rinoplastia seria a cirurgia da região do nariz, o lifting facial ou a ritidoplastia, a cirurgia feita na área do rosto e pescoço para eliminar as marcas de envelhecimento, a otoplastia, a correção das orelhas, bichectomia, que seria a gordurinha que fica próxima à região das maçãs da bochecha, a lipo de papada, que é feita às vezes junto com a aplicatura de platisma, um músculo da área da papada que acaba ficando flácido, a mamoplastia pode ser feita de aumento com a prótese de silicone, ou a redutora, que é comumente associada à mastopexia, para corrigir a flacidez e tirando o excesso de pele para erguer as mamas. A ginecomastia, que é feita em homens com o crescimento anormal das mamas. A abdominoplastia, que é feita para retirar o excesso de pele da região abdominal. A torsoplastia, feita para retirar o excesso de pele ou gordura na região dorsal. A braquioplastia também seria o mesmo, só que na região dos braços. A flancoplastia na região dos flancos e o lifting de coxas seria para retirar o excesso de pele e gordura na região das coxas. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo com dicas para você que está começando nessa área e está com um pouquinho de insegurança. Agora é hora de colocar a mão na massa. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre as outras cirurgias plásticas, a gente vai falar detalhadamente sobre o passo a passo de como fazer a drenagem linfática, os cuidados com cada cirurgia. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e segue o canal.